Boa noite a todos. Eu sou Eline Cota, estou em Canoas, no Rio Grande do Sul. Gratidão enorme por nos receberem em seus lares. Estamos com o coração cheio de alegria, cheio de carinho e motivação para refletir na noite de hoje sobre a ideia de ter nas comemorações do Natal, dos festejos do nascimento do menino Jesus, a oportunidade de enxergarmos a construção do amor em nós. Jesus cantou-nos a imortalidade da alma. Assim, na tentativa de evolução contínua, na lapidação dos nossos sentimentos, escolhemos como tema da exposição doutrinária de hoje o amor de Jesus em nós. Para isso, iniciaremos com uma breve leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 20, Os Trabalhadores da Última Hora, item 2. Bons espíritas, meus bens amados, sois todos vós obreiros da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho no alvorecer e não terminarei senão no declínio do dia. Todos vós viestes quando fostes chamados, uns um pouco mais cedo, outros um pouco mais tarde, para a encarnação, da qual carregais os grilhões. Mas desde quantos séculos e séculos o Senhor vos chamou para a sua vinha, sem que tivesseis querido nela entrar? Eis o momento de receberdes o salário. Empregai bem essa hora que vos resta, e não olvideis jamais que a vossa existência, tão longa que vos pareça, não é senão um momento bem fugidio na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino, Espírito Protetor, Bordeaux, 1863. O chamado dos trabalhadores da última hora vem nos dizer a cada um de nós, enquanto espíritas, a que viemos? O que estamos fazendo com o nosso tempo? O que nós estamos fazendo com a oportunidade maravilhosa da reencarnação que nos foi dada nesse momento da vida? E assim, nós vamos iniciar a reflexão, o chamado, tomando um trecho da obra do espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco. A obra é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, mais especificamente o capítulo 17. Ali encontramos os dizeres: o homem moderno necessita ouvir Jesus com os olhos, sentir com todo o seu corpo, físico e espiritual, os exemplos que resumam a sua história e que estão ressuscitados nos seus seguidores, que procuram fazer conforme ele, que realizava na direção do alvo essencial, que é a libertação das paixões constritoras que remanescem no egotismo da natureza animal, transformando-se em realidade espiritual. Então, refletindo sobre esse texto, sobre essa pequena mensagem, mas de profunda importância, nós pensamos que quando fomos criados, enquanto espíritos simples e ignorantes, vamos galgando os degraus da evolução. No início, o que nos definia eram instintos. A partir da evolução das inúmeras reencarnações, nós vamos evoluindo dos instintos para as emoções e das emoções para as sensações. Dando lugar às sensações, nós vamos adquirir sentimentos. Sentimentos cada vez mais requintados do ponto de vista evolutivo. Sentimentos cada vez mais elaborados. É isso que caracteriza a evolução do espírito imortal. Essa evolução pode ser vista na própria história do cristianismo. Nós temos inúmeros maus exemplos. Um deles nas cruzadas, onde irmãos matavam irmãos em nome de Jesus. As cruzadas nos envergonham até hoje, porque foram ações tomadas em nome de Jesus para massacrar, para ferir, para humilhar seres humanos. Quem éramos nós
naquele tempo. Hoje estamos aqui encarnados nesse corpo físico. Mas será que os trabalhadores da doutrina espírita não estão, nesse momento, tentando reparar ou resgatar as falhas cometidas de diferentes maneiras contra os nossos irmãos nas cruzadas? Quem éramos nós? Estávamos na linha de frente? Por isso, hoje, somos convidados a sermos trabalhadores dessa hora. Nem da primeira, nem da última, dessa hora, do momento presente. Temos os maus exemplos da aplicação do cristianismo na nossa história, mas temos também inúmeros bons exemplos. E o maior exemplo, o maior deles, é o próprio Jesus. O que nos bastaria para uma evolução tranquila, harmoniosa, para apenas seguir seus passos, que não tem sido fácil. Pensando, dizendo e agindo como Jesus, nós teríamos formas de recompensar o mundo por tantos modelos de amor que nós vemos todos os dias. Por tantos exemplos de amor que nós percebemos e sentimos nesse irmão mais evoluído que chamamos Jesus. Temos todos qualidades para o bem. Basta ter olhos para ver, menos ódio e mais calmaria, tranquilidade na busca de fazer o bem. O convite dessa exposição é enxergar o positivo em cada um de nós. É fazer desabrochar dentro de nós todas as sementes do bem. Não apenas na celebração da vinda do Cristo, mas que sejam todos os dias, que possamos honrar os seus ensinamentos e as ações que ele tomou por nós. Todos temos a luz desse novo tempo que está acontecendo. Para além das tragédias e dores, somos uma sociedade que precisa elevar a esperança e a caridade. Percebendo em cada um de nós mais motivos para agradecer, presenteamos o menino Jesus no seu aniversário. Nesse mês que nós, culturalmente, determinamos celebrar a sua vinda, com reconhecimento em cada um de nós das bênçãos diárias que recebemos através da bondade de um Deus supremo, justo e bom. Nós precisamos nos valorizar no bem. Para além das críticas, para além dos comentários negativos, precisamos fazer diferença nesse novo tempo, nessa vinha, nessa lavoura do bem, sem ignorar a realidade não apenas do Covid-19, onde podemos ressignificar a nossa existência, a família, o meio ambiente, a própria relação com aqueles que convivemos. Para além de tantas violências e dores ainda presentes no mundo de hoje, podemos sim fazer diferença. Somos convidados a ser felizes. Somos chamados a nos fortalecer na alegria. Em algumas universidades do mundo, é pré-requisito para a seleção e admissão a preocupação com o semelhante. Engajamento social hoje é requisito para estarmos colaborando com a inteligência, caminhando com a preocupação com o nosso mundo, com o nosso ambiente e também com o nosso semelhante. Fazer diferença no mundo e na existência física é o convite a viver o Evangelho de Jesus. Estudar a sua caminhada não como um manual a ser apenas lido, mas um roteiro a ser meditado, refletido, para com isso imprimir em nossos corações atitudes de conhecimento e evolução nas mensagens deixadas pelos seus discípulos. Esse é o que chamamos de Evangelho redivivo, um processo de nos conhecer,
de nos conscientizar para sermos portadores em palavras, sentimentos e ações dessa boa nova, desse momento agora de celebrar e oferecer a fraternidade entre os homens e a humanidade. Quando ficamos atentos àquilo que estamos sentindo, entendemos que as pessoas que enxergamos como difíceis são aquelas que precisamos para crescermos. São aquelas que precisamos para construirmos conhecimento sobre nós mesmos. Então, essas pessoas muitas vezes são pontes que nos levam ao exercício de paciência, tolerância e perdão por inúmeras vivências e experiências passadas nesse coletivo. Percebemos que somos pessoas de fazer o bem. Para isso, a visão de nós mesmos precisa ser elaborada. Sentimentos para servir estão dentro de nós. Jesus convidou a todos, não apenas os puros. Se olharmos na sua história, nós vamos ver que principalmente o convite foi feito por ele àqueles que a sociedade não enxergava como potenciais de luz. Discípulos que muitas vezes socialmente tiveram que subir em árvores, porque se fossem transitar na multidão, seriam impedidos pelos próprios cristãos de ouvir as palavras de Jesus. Nós podemos enxergar isso no discípulo maravilhoso que, como cobrador de impostos, se tornou Mateus. Esse maravilhoso apóstolo e todos os discípulos tinham em comum a capacidade de vir a ser agentes de amor e paz. Nós também. Nós não estamos ainda prontos para a ideia de perfeição. Longe disso. Mas o tempo de lançar atitudes no campo do amor é agora. Somos convidados a esse trabalho. Regeneração hoje traz a ideia de revelar o que ainda estava oculto. Ver na nossa sombra nos permite retirar a ideia de que precisamos ser perfeitos para servir ao Evangelho. Essa é uma escolha pessoal. Cada um de nós, com sua própria habilidade e dificuldade. Várias sementes podem ser lançadas por nós no campo do progresso. Somos, sim, merecedores do bem, da tranquilidade, da saúde e da felicidade. Sem culpas, mas com responsabilidades pelas nossas escolhas, nós precisamos urgentemente sair do patamar de pecadores, imposto a nós por inúmeras mensagens subliminares, sociais, culturais, durante séculos. Entendemos assim que somos imperfeitos, mas estamos a caminho da perfeição divina. Precisamos compreender que receberemos de volta pela nossa escolha as energias e a matéria em ressonância aos nossos atos e pensamentos que são jogados por nós mesmos no universo. Nós somos responsáveis pela nossa existência. Boa ou ruim, depende do foco do olhar. Muitas vezes nós só compreendemos que é preciso vivenciar uma experiência ruim para que possamos, num determinado momento futuro, compreender que aquela dificuldade, aquela experiência dolorosa foi providencial para o nosso aprendizado, para o nosso comprometimento com o bem, ou mesmo para a prevenção de uma dor maior. Eu gosto muito do exemplo de um trabalhador que perde o seu emprego. E durante muitos anos, ele, que era responsável por alimentar e nutrir não só a sua família, mas vários agregados, ele sai do lugar de quem alimenta e entra no lugar de quem precisa ser alimentado. Esse é um exercício muito difícil para elaborar a ideia de humildade, paciência, contra o orgulho que permeia as nossas relações.
Então, numa dificuldade vivida por nós, seja ela qual for, precisamos enxergar oportunidades de nos lapidarmos, de viver melhor, de fazer diferença até para conseguirmos sair daquela situação de dor. Pelo nosso olhar e pelo que oferecemos ao mundo, somos as novas estrelas de Belém. Todos temos brilho, todos temos luz. Podemos ser os mensageiros do Cristo, sim, dignos, anunciando na nossa rotina diária a era do bem e do amor. Jesus não privilegiou ninguém. Hoje é o melhor dia. Não para a lista de metas impossíveis. Existem pessoas que no final do ano elaboram listas de situações e metas a serem atingidas para o ano seguinte. No entanto, o momento de agora para pensarmos a partir do que nós não atingimos nesse ano. Onde é que eu posso oferecer o que há de melhor em mim? Porque fazer uma lista idealizada pode muito nos frustrar. Existe um item que não precisa ser listado, precisa ser lembrado e colocado em ação diária. A ideia de termos em ações o espelhamento no modelo de Jesus. Esse é o item da nossa lista. Se conseguirmos chegar próximo a isso, teremos um bom ano, cheio de bom ânimo. O que oferecemos para melhorar não é para iniciar do zero. Não começamos no dia 1º de janeiro a sermos pessoas diferentes. Nós somos um processo vindo de inúmeras encarnações. E hoje é o momento de definir, a partir do que a nossa experiência nos proporcionou, a partir do que a vida nos dá, quais são as estratégias que eu preciso desenvolver para viver melhor, para ser melhor para mim e para o outro. Nesse bom ânimo, nesse bom ano que está por iniciar, vamos sentir que esse desejo, esse vislumbre de um mundo melhor é possível, mas ele requer alegria e otimismo, sem ilusões ou fantasias, sem ficarmos cegos para as adversidades e as dores. Vamos viver mais centrados na gratidão do que já alcançamos, do que naquilo que ainda não conseguimos atingir. O vitimismo, a falta de otimismo, torna mais pesados do que realmente são os fardos dessa nossa jornada. Assim é muito comum também terceirizarmos a responsabilidade pelas nossas dificuldades a terceiros, não isentando a responsabilidade de um poder público. Nós precisamos urgentemente saber qual é o nosso papel nesse movimento do bem e de melhoria da sociedade e de nós mesmos. Terceirizar seria responsabilizar o outro pelo que não conseguimos alcançar. É como se fosse mandar o outro ser crucificado no lugar de Jesus. Perderia o sentido. Isso tira o foco da finalidade da caminhada. Obsessores encarnados ou desencarnados, que estão constantemente buscando nos desestabilizar, apenas se aproveitam dessas nossas fragilidades. Eles não plantam dor onde não existe autorização do eu interno para germinar sofrimento. Jesus, como sinalizou Mateus no capítulo 13, deixou a receita. É preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não basta ter olhos e ouvidos. É preciso sentir com o coração para verdadeiramente termos condições de enxergar a nós mesmos e ao nosso irmão. É preciso sentir com o coração e estar disposto a captar esse novo espetáculo do jardim no amanhecer de um novo tempo. Enxergar o amanhecer em nós, ou ao entardecer de um mundo difícil, a finalização de um processo doloroso, é necessário. Também Joana de Ângeles nos diz que as flores
são as assinaturas de Deus na Terra. E enxergamos as belezas apenas como quando nós passamos por elas. Que tal abrirmos os nossos olhos e começarmos a descobrir pequenas belezas dentro do nosso lar, dentro da nossa rotina diária? Ouvimos a nossa consciência ou as intuições que os nossos mentores nos disponibilizam, ou apenas percebemos sussurros? Estamos deixando de aproveitar diariamente motivos que nos dariam alegria, motivos de bênção. Todos os dias, os nossos mentores, aqueles que nos amparam no campo espiritual, nos sinalizam oportunidades de crescimento, de paz e até de podermos ajudar o sofrimento de um vizinho, diante da intransigência de um colega de trabalho, ou da dificuldade financeira, ou da lágrima que rola e nós não fingimos não perceber. É preciso que estejamos atentos. Podemos mudar a perspectiva do ver a dor, experiência que nos oferecem oportunidades para assim sermos felizes. A dor do outro pode ser uma rica oportunidade de nos fortalecermos contra as nossas próprias dores. Podemos ser bálsamos para ouvir nosso irmão e enxergar a luz desse novo mundo, para além dos olhos da matéria, para além dos olhos do corpo físico. Utilizando os olhos da alma, podemos enxergar melhor o amor que aí está. Percebemos a nós próprios para acalentar o outro e assim ouvir os nossos sentimentos, porque nos escutando, nós teremos condições de escutar o nosso irmão em desvantagem emocional, espiritual ou material. Esse é um treino constante. Ser presença. Meditar o Evangelho de Jesus. Viver o Cristo em nós. Estarmos inteiros nas relações, sejam elas quais forem. Esse é o convite. Vigiar, olhar e buscar ações para modificar uma realidade que pode ser melhor do que está sendo. Esse trabalho de construção, ele requer autovigilância, autoconhecimento, como método espiritual. Preparar o nosso coração no pilar de sustentação do reino de Deus. Esse é um exercício constante. Às vezes, nós desaceleramos, diminuímos o ritmo dessa obra, nos vitimizando ou lamentando as oportunidades da vida. Quase achamos outras vezes que nós não vamos dar conta dessa transformação para um mundo melhor. Talvez não chegue tão rápido como desejamos. Mas outras vezes nós nos sentimos nutridos, alimentados, fortes, capazes de vibrar em sintonia plena com o desejo de Deus. O reino de Deus é em nós e jamais é interrompido. A cada reencarnação, estamos nessa busca interior, percebemos a luz em nós. E ocuparmos os nossos olhos com esse propósito, sem trevas, é saber que nós somos luz e devemos irradiar a todo instante o alívio da dor, o hábito da gratidão pelo que temos e não lástimas pelo que ainda não temos. Reconhecer limitações é saudável. Potencializá-las de forma a não agirmos, nos enraizarmos na dor e na lamentação, é uma justificativa não válida. Deus quer que participemos desse banquete de luz, como coautores desse processo de construção da nova era. Temos vontade de fazer parte dessa pleiade do bem. Somos estrelas em construção nas mãos do Criador. Estrelas levam anos-luz para se fazerem luz até os nossos olhos. Nós que vivemos na Terra, é preciso respeitar o tempo das leis divinas, se fazendo presentes na nossa existência atual. A nossa urgência, a nossa impaciência diante dos resultados esperados só nos angustiam, nos geram ansiedade e nos atrapalham a jornada. Dar tempo a nós
e aos missionários que caminham conosco de enxergar algo novo, naquilo que nós estamos habituados a ver. Abrir a janela e perceber o que é que nós não tínhamos dado atenção, de bênção. Assim, caminhamos das trevas à luz, do instinto aos sentimentos mais puros e elaborados, a energia e a natureza exuberante no bem. Jesus chama e é chegada a hora de ver o bem em todos, mesmo naqueles que nos causam repulsa, principalmente nesses. A prática da verdade evangélica reclama esforço próprio. Não dá para terceirizar bondade. Não dá apenas para disponibilizarmos um alimento ou um valor financeiro. Não dá mais para postar uma ação nas redes sociais como se isso fosse significar uma evolução. Isso nem é mais bem visto, porque nós sabemos que o mais humilde devedor, ou aquele que está fazendo sem a necessidade de se mostrar, é o que verdadeiramente pratica a caridade. Fazer a boa ação sem se empadecer dela, retirando aprendizado nesse momento mágico, é o que produz likes verdadeiros no coração do menino Jesus. Todas as iniciativas de um mundo melhor são válidas. Isso serve para crianças carentes, carentes de gêneros materiais e afetivos. Serve para todas as batalhas e dores. Mas cada iniciativa é uma superação do orgulho e é preciso ter fé. Fé de que este, além de não ser um momento passageiro, no sentido final das perspectivas, é um movimento contínuo para um mundo melhor. Podemos sempre, agora sem cessar, com gestos pequenos, arrecadar e oferecer iniciativas para um mundo melhor. Para onde estamos olhando com esses pequenos gestos de apagar incêndios na alma? Para a luz que nos chama à verdadeira vida? Jesus pediu-nos que amássemos uns aos outros, até mesmo aos nossos inimigos, que orássemos pelos que nos perseguem e nos caluniam, que perdoássemos uma ofensa até 70 vezes 7, que amássemos a Deus sobre todas as coisas. Informou ser o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém iria ao Pai se não fosse por Ele. Ele, que há muitas moradas na casa daquele Pai. Tais informações tinham e têm o objetivo de nos pacificarmos, de abrandar os nossos ímpetos, de não sermos apenas aqueles que reagem a uma determinada situação, mas que sejamos agentes para diminuir o orgulho que ainda reside em nós. Uma vez que não haveria o porquê das lutas, das disputas, das discórdias, se o que vale é o aprimoramento, a aceitação e o lado espiritual. A comemoração do Natal, meus irmãos, juntamente com a chegada do Ano Novo, permite que cada um de nós tenha força e coragem para ousar no bem, que as nossas vibrações no amor sejam sentidas por todos os que sofrem, lembrando Chico e seus casos, finalizando com um deles. Esse caso se chama o lado direito. Todas as coisas têm o seu lado direito e esquerdo, como temos nossas mãos direita e esquerda. Tudo quanto fazemos com a direita sai mais ou menos certo, com a esquerda sai mais ou menos errado. Pedro, apóstolo pescador de peixes e de almas, quando pescava no lago de Genezaré, juntamente com outros pescadores, lançava a rede pelo lado esquerdo e não apanhava nenhum peixe. Apareceu-lhe então Jesus e mandou que a lançasse de novo, mas pelo lado direito. E a rede se rompeu de tanto peixe. Na própria escolha dos premiados, que saem vitoriosos de suas provas, o mestre os separa dos fracassados, passando os primeiros para a sua direita e os segundos para a sua esquerda.
Chico, numa conversa com Emmanuel, relata e diz que o lado direito é, sim, o da justiça, o do bom combate, o do bom caminho. E o lado direito, sendo o lado de Deus, na conversa com Emmanuel, ele diz: será que o esquerdo é o de César? O primeiro dos que vivem com Deus, cumprindo-se a lei. O segundo, Chico reflete e conclui: o segundo é daqueles que estão apenas vivendo para o mundo e desejando muito, sem Deus. Assim, queridos irmãos, ora, vacilando entre o lado esquerdo e o lado direito, exercitamos, faremos esforços contínuos na seara de amor. Nos despedimos na noite de hoje, enviando através da potência do nosso pensamento afetuosos abraços a todos os que nos ouviram, desejando que a partir dessa pequena reflexão possamos todos fazer sempre as escolhas de viver no mundo em Deus, respirando e exalando o perfume da sua bondade e justiça, não apenas nas festas de final de ano, mas todos os dias da nossa existência. Boa noite. Muito obrigada pela atenção.